Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lohane Marri-Schippers, eu sou pesquisadora do CEP e hoje eu estou aqui com uma super convidada para a gente debater um tema bastante atual e um dos temas chaves do curso livre, Estrutura e Funcionamento da Internet, Aspectos Técnicos, Políticos e Regulatórios, que é organizado e promovido pelo CEP em parceria com a ISOC Brasil e com o apoio do Twitter Brasil. O tema que a gente vai discutir hoje é moderação de conteúdo e comportamento, e eu estou aqui com a Mariana Valente. Mariana, ela é advogada e doutora em Direito pela USP, ela é diretora da Organização de Pesquisa Internet Lab, e também professora na graduação e na pós-graduação Lato Sensu do INSPER, onde coordena a certificação em Direito e Tecnologia. Como pesquisadora, ela faz parte do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP, e suas áreas de pesquisa são direito autoral, cultura e interesse público, gênero e direito das mulheres e políticas de internet, e privacidade e políticas públicas. Mariana, muito obrigada por participar e por aceitar o nosso convite. Acho que vai ser um debate bastante rico, então você pode ficar à vontade para me corrigir ou me atualizar de qualquer uma das informações que eu trouxe sobre você, e eu já passo a palavra para você com uma primeira pergunta. Sob o pretexto da gente dar liberdade de expressão nas mídias sociais, existe um movimento que questiona a postura e decisões de plataformas de suspensão de perfis ou remoção de conteúdo, que é uma prática que a gente conhece como moderação de conteúdo. No entanto, nem toda remoção ou suspensão implica necessariamente em violação à liberdade de expressão, certo? Você poderia explicar um pouco essa relação para a gente? Claro. Vamos lá. Bom, olá, pessoal. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo esse tema com vocês. É um grande prazer. E, bom, quando a gente fala hoje de moderação de conteúdos e regulação da moderação de conteúdos, a gente tem que ter em mente que a gente está falando fundamentalmente de um conflito e de pressões em sentidos opostos. A gente vê uma pressão, de um lado, pelas plataformas fazerem mais, as plataformas de redes sociais, uma ideia de que elas não estão fazendo o suficiente, seja para coibir desinformação, seja para coibir violência online, discurso de ódio, e, de outro lado, isso que você mencionou, essa ideia de que elas sim estariam fazendo demais, inclusive elas estariam cometendo abusos, e que a moderação de conteúdo seria em si uma forma de censura. E eu acho que é justamente isso aí que a gente tem que qualificar, e que está no centro da sua pergunta. O que é a moderação de conteúdo? A moderação de conteúdo é tudo aquilo que as plataformas fazem por conta própria, em relação a conteúdos de outras pessoas que estão ali naqueles espaços. Então é importante falar isso, porque é importante a gente diferenciar do que a gente está falando quando a gente fala de moderação de conteúdo em relação às discussões de responsabilidade dos intermediários, que são também discussões muito centrais no debate de políticas de internet. Inclusive, a gente debate há mais tempo políticas para a responsabilidade de intermediários do que políticas de moderação de conteúdo. É só ver o Marco Civil da Internet, que tem ali uma regra para responsabilização dos intermediários e não tem regras específicas para moderação de conteúdo. Então, vamos lá, a gente está falando daquilo que as plataformas fazem por conta própria, e é por isso que vem essa ideia de que se elas estão removendo um conteúdo ou removendo um perfil de uma rede social, elas estariam violando a liberdade de expressão. E a gente precisa ir um pouquinho adiante nesse debate, detalhar um pouquinho mais o que é isso que elas estão fazendo, para entender se é isso mesmo, né? Se toda moderação de conteúdos equivale a uma censura, que é o que está nessas propostas de elas não podem moderar, salvo em casos extremos, ou elas não podem remover perfis. Não é simples esse debate, porque essa atividade de não só remover um conteúdo, mas limitar o alcance, rotular um conteúdo, suspender um conteúdo, tudo isso, né? Moderação de conteúdos também, essa atividade tem impactos muito grandes para direitos humanos, particularmente para a liberdade de expressão. E ela tem um impacto ainda maior
se a gente está falando de plataformas com grande poder econômico e político, principalmente num contexto de grande concentração transfronteiriça. Então, de uma decisão de moderação de conteúdos tem um impacto muito grande sobre o debate na esfera pública. E a gente pode usar um exemplo aqui de 2021, no começo de 2021, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi desplataformizado, esse foi o termo que começou a ser utilizado, para a decisão que várias plataformas tomaram na transição dele para o presidente seguinte, o presidente Joe Biden. Várias plataformas tomaram a decisão de tirá-lo das plataformas por causa dos conteúdos que ele estava postando, incentivando a violência, incentivando a invasão do Capitólio. Foi naquele contexto desse ato de invasão do Capitólio. Então, do que a gente está falando aqui? De uma decisão das plataformas que tem um impacto político muito grande, se a gente considera o quanto elas são centrais para a informação dos cidadãos hoje e o quanto elas são centrais, inclusive, para a formação de opinião política. Então, faz sentido existir uma preocupação quanto a isso. Agora, indo diretamente à sua pergunta, e aí eu vou parar para a gente poder qualificar um pouco mais com outras perguntas. É sempre uma censura? Ou sempre vai ter uma violação da liberdade de expressão, uma atividade de moderação de conteúdos? E eu respondo categoricamente que não. Muitas atividades de moderação de conteúdo, elas servem para reforçar liberdade de expressão, acesso à informação, criar espaços em que essa liberdade de expressão pode acontecer. Não existe liberdade de expressão em um ambiente inseguro, não existe liberdade de expressão em um espaço em que determinados grupos sociais, que são minorizados politicamente, socialmente, não conseguem se expressar por não terem segurança para isso, porque estão sofrendo violência. Então, esse debate é muito mais complexo do que só o debate de deixar ou remover, como se remover fosse necessariamente a violação de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela existe quando existem condições também para ela ser exercida. E esse debate está mais ou menos no mesmo lugar do debate que a gente tem feito muito em 2021 no Brasil, sobre se determinadas falas e expressões elas têm que ser protegidas absolutamente se elas colocarem em risco a democracia, que é o que garante a existência dessa liberdade de expressão. Então, enfim, eu não vou entrar muito a fundo no debate de liberdade de expressão, porque é super complexo e a gente precisa, na verdade, avançar muito nesse debate no Brasil. A gente não tem parâmetros claros para esse debate no Brasil hoje, na legislação, na jurisprudência, mas eu estou bastante convencida de que a moderação de conteúdos em si, ou todo e qualquer ato de moderação de conteúdo, vamos dizer assim, não é uma violação à liberdade de expressão, mas podem existir abusos, podem existir violações sim, e é esse o debate regulatório que a gente tem que fazer, como chegar nesse equilíbrio, encontrar esse lugar em que você tem uma política que favorece a liberdade de expressão, mas isso não significa eliminar a moderação de conteúdos. Mariana, achei super legal a sua resposta, então eu vou aproveitar que você fez menção a casos recentes e fazer a próxima pergunta, relacionada às propostas recentes do governo brasileiro de regular a moderação de conteúdo, que atraíram críticas, né, por causa do rol de hipóteses previstas. Na sua opinião, que tipo de violações você acha que, ou previsões de violações você acha que não podem faltar numa regulação? O rol deveria ser exemplificativo ou taxativo? Nossa, Loriane, essa pergunta é super complexa, porque quando a gente fala de moderação de conteúdos e desse tipo de regulação, que em inglês vem sendo chamada de must carry, a regulação que obriga as plataformas a manterem alguns tipos de conteúdo online, a gente não tem ainda muitos consensos globais. Esse é um debate que está precisando de amadurecimento e eu mesma não tenho boas respostas. Eu penso que a gente criar em lei ou em decreto, que seja, um decreto pior ainda, né? Mas criar em lei um rol muito rígido de quais são as hipóteses em que conteúdo tem que ser removido ou não pode ser removido, isso tem um problema de método, porque é muito difícil pensar em todas as hipóteses.
A gente, por exemplo, 5 anos atrás, não estava falando de desinformação como a gente está falando hoje. E a gente não está falando de uma coisa que pode mudar daqui a 5 anos, a gente está falando de algum tipo de conteúdo que pode começar a aparecer ano que vem, que a gente ainda não está conseguindo imaginar, né, que pode ser extremamente nocivo, por exemplo. Então, se você cria um rol de hipóteses de, olha, os conteúdos só podem ser removidos nessa situação, você engessa a possibilidade de remoção de conteúdos extremamente nocivos que podem acontecer ali em seguida, né? E ficar totalmente amarrado. No debate global, tem alguns temas que são mais consensuais, de olha, isso aqui deveria ser removido sem necessidade de ordem judicial, isso aqui é uma coisa que as plataformas deveriam se comprometer a remover, que é, por exemplo, exploração sexual infantil. Eu nunca vi em nenhum debate alguém defender que isso não deveria ser removido ou que não deveria ter uma atividade proativa das plataformas em relação a isso. Agora, em todos esses debates que a gente está fazendo no Brasil em 2021, surge, por exemplo, a nudez, que parece ser um tema super tranquilo, parece ser simples, falar, pode remover no caso de nudez, e é um tema zero simples. Primeiro que a própria legislação brasileira não proíbe a nudez adulta em si. A gente não tem essa proibição proibição genérica da nudez, né? Você tem a lei ali estabelecendo algumas regras para alguns espaços, mas sempre existiram mídias em que a nudez é veiculada, você tem classificação indicativa, tem tipos de nudez. Então, se você estabelece ali que as plataformas podem remover, no caso de nudez, dando também a entender que se elas não removerem, né, pode ter algum outro tipo de consequência, ou então determinar que elas têm que manter, no caso de nudez, vamos pensar no caso contrário. Né? É super complicado porque você não diferencia casos específicos. Então, eu vou até trazer um caso que aconteceu no Brasil mesmo, que foi uma publicação no Instagram em 2020, de um usuário que no Outubro Rosa colocou 8 imagens no Instagram para conscientizar sobre câncer de mama e 5 delas incluíam mamilos. E o sistema automatizado do Instagram identificou aquilo como nudez e como violando a política que não permite algumas formas de nudez, né, no Instagram, sendo que a própria política daquela rede social permite nudez em alguns casos, como, por exemplo, esse, né, de conscientização a respeito de doenças, por exemplo, de saúde em geral. Mas o que aconteceu foi que teve ali uma decisão que foi algorítmica, não foi a partir de alguém olhando o contexto daquela situação, uma pessoa específica olhando o contexto daquela situação, e aquele conteúdo foi erroneamente removido, isso gerou uma série de debates, esse caso foi parar no Facebook Oversight Board, né, no Comitê de Supervisão do Facebook, que fez algumas recomendações sobre como essas decisões algorítmicas podem ser problemáticas, mas tudo isso para dizer o seguinte, aqui a gente está falando de uma nudez que é importante que fique na plataforma, né? Então, qual que é o critério para se dizer que nudez a plataforma pode remover e outras coisas não? Sendo que essa é uma nudez que é extremamente importante que esteja ali. Então, o que eu quero dizer é que fazer esse tipo de lista por conteúdo que pode ficar e que pode sair, eu acho complexo e acho que a gente não tem amadurecimento. Não sei se vai ser positivo algum dia fazer as discussões nesses termos. Eu penso que a gente consegue hoje fazer uma discussão muito melhor se a gente olhar para aspectos procedimentais. E do que eu estou falando quando eu estou falando de aspectos procedimentais? É pensar que garantias que um usuário tem que ter em relação a um conteúdo que ele posta e o que uma plataforma tem que fazer quando ela vai remover um conteúdo. E a gente tem uma série de discussões internacionais acontecendo, por exemplo, em torno dos Manila Principles, né, os princípios de Manila, para pensar nisso, para pensar sendo um pouquinho mais concreta. Tá? Eu posto um conteúdo que vai ser removido. O que eu deveria ter como garantia ou antes daquele conteúdo ser removido ou depois? Eu tenho que poder me defender?
Isso é uma discussão que vem sendo feita. Talvez você dar uma chance para todo usuário se defender antes de um conteúdo ser removido não seja prático, quando a gente está pensando nas necessidades de remoção de conteúdo, que são muito grandes, pensando em spam, em tipo de conteúdo que são subidos nas plataformas muito grandes. Mas dá para pensar em garantias procedimentais para depois que um conteúdo meu foi removido, eu ter a chance de me explicar, mais que isso, eu saber o motivo pelo qual aquele conteúdo foi removido. Então, isso parece muito mais promissor da minha perspectiva do que definir um campo em que os conteúdos podem ser removidos ou devem, e um conteúdo em um campo em que eles não devem. Super interessante, inclusive essa parte que você fala de as plataformas explicarem o porquê que o conteúdo é removido, né? Porque muitas vezes acontece de conteúdo ser removido e as pessoas, eles só avisam, isso vai contra as nossas diretrizes, e a gente, né, não sabe exatamente o que causou aquele problema. É um super problema. Já aconteceu comigo também. Você falou assim, mas espera aí, eu tenho certeza que isso aqui não viola nenhuma política. E pode ser que viole alguma política, que eu não saiba. Mas o ponto é que política foi essa, e eu não tenho nem a oportunidade também de aprender sobre essa política e saber quais são as regras daquele espaço, ou me opor a elas, se eu não sei que regras são essas. Então, isso é uma coisa bem importante. Mas também tem uma complexidade aí, tá? Só porque aqui eu estou fazendo esse papel de complexificar todas as coisas, tem uma importância muito grande na transparência de quais são os critérios, ter uma uniformidade na aplicação, ter chance das pessoas se expressarem sobre aquele tipo de conteúdo, mas tem um limiar fino aí também, que quando se dá muita informação, muito granular, você também dá mais oportunidades do que é conhecido como game the system, né? Que é um usuário malicioso começar a usar daquelas regras para conseguir burlar. É muito comum isso com spam. Alguém que emite spam entender, olha, quando os e-mails ou as mensagens que eu mando usam essa palavra em combinação com essa, especificamente, esse e-mail é bloqueado. Então, deixa eu usar esse sinônimo. Então, o que eu quero dizer? Quando você divulga nessa granularidade, são essas palavras, essas aqui são as coisas, você também permite esse tipo de ação maliciosa e é difícil achar o lugar, né? Mas a gente tem que caminhar muito mais em direção à transparência do que em direção ao segredo. Pegando um gancho também das questões anteriores, essa discussão sobre moderação de conteúdos de desinformação, discurso de ódio, violência de gênero, discriminação, seja por idade, raça, etnia, classe, religião, orientação sexual, deficiência, nacionalidade, entre outras. Como você avalia o impacto e os desafios das políticas de moderação de conteúdo no que diz respeito à violação de privacidade e de direitos fundamentais? Você acha, por exemplo, que os mecanismos de denúncia existentes são suficientes? Nossa, tem tantos problemas nos mecanismos de moderação de conteúdo quando a gente está pensando em violência online, em discriminação contra grupos subalternizados, e nas possibilidades mesmo que esses grupos têm de conseguir recorrer à plataforma, né? A gente vê muitos casos, a gente costuma falar de erros de moderação de conteúdo, em termos de falso positivo ou falso negativo. Então, coisas que violam os termos de uso das plataformas ficando nessas plataformas, ou coisas que não violam, que deveriam ser protegidas pela liberdade de expressão, sendo caracterizadas como se violassem, sendo removidas. E a gente está falando dessas duas coisas, quando a gente está falando desses problemas online e de problemas relacionados a essas duas coisas. Desde dificuldade de denunciar alguns tipos de conteúdo. Então, aí a gente está falando primeiro dos canais de denúncia. Isso tem ficado cada vez melhor em relação às grandes plataformas, pelo menos em português. Tá? Mas já teve um momento em que não se encontrava uma forma de denunciar que não fosse em inglês. Que quando você começava a navegar ali nas formas de denúncia, num dado momento os formulários das plataformas eles não tinham a versão em português. Isso tem sido cada vez menos comum no Brasil, mas tem usuários de outros países que relatam isso muito.
tá? Principalmente quando estão falando línguas menos faladas do que o português, né? Línguas faladas por muito menos pessoas. Então, você tem uma dificuldade aí dos usuários de reportar um conteúdo. Às vezes, dificuldade de achar onde reporta, ou ainda alguns mecanismos muito rígidos que têm a ver com que as plataformas relatam com uma dificuldade em moderar uma quantidade muito grande de conteúdos, mas mecanismos muito rígidos que fazem você ter que classificar um determinado conteúdo como uma coisa. E aí, quando você vai olhar ali a lista de coisas que você pode classificar, nem tudo é de muito fácil entendimento. Uma coisa pode cair numa categoria e cair em outra também, eventualmente. E se você não classifica corretamente, quem está fazendo a moderação de conteúdo ali na outra ponta, ou o algoritmo que está fazendo a moderação de conteúdo, ele não vai fazer aquele conteúdo ser removido porque não está violando aquela política que você disse que aquele conteúdo está violando. Mas ele pode estar violando uma outra política, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem rigidezes muito grandes que prejudicam esse trabalho de remoção do conteúdo e muitas vezes você tem ali uma resposta dada de que olha, esse conteúdo não viola termos de uso, quando a gente tem muitos casos, né, de conteúdos que evidentemente violam, mas foram erroneamente classificados. E aí os usuários em geral não têm uma forma de recorrer a isso, né? Um lugar para escalar, vamos dizer, o caso e conseguir chamar atenção para aquilo. E de outro lado também muitos casos de erros de pessoas que têm seus perfis removidos, conteúdos removidos e também não conseguem fazer nada em relação a isso e sentem uma impotência muito grande, né? Nos casos de erros de remoção. Tudo isso misturado, olha a complexidade desse assunto, né? Com pessoas que discordam da aplicação dos termos de uso, que discordam que o conteúdo deles viola aqueles termos, que é um conteúdo violento, que é um conteúdo desinformativo para as plataformas que têm políticas de desinformação, né? Então, a gente está falando aí de milhões de conteúdos diários, com milhões de usuários, todos podendo ter uma opinião a respeito do seu conteúdo, né? Então, é bem complicado. Mas o último ponto que eu queria tocar sobre os problemas que existem na moderação de conteúdo diz respeito a uma coisa que vem sendo usada cada vez mais por causa desse volume, que é a moderação automática, automatizada por algoritmos. E aí a gente tem bastante evidência de como esses algoritmos podem erram com alguma frequência, e da dificuldade de fazer um debate sobre isso, porque quando a decisão é automatizada, a sociedade como um todo tem bem menos acesso a quais são os critérios daquela tomada de decisão, o que está acontecendo ali exatamente, que aquele conteúdo foi classificado de uma forma ou de outra, isso somado a uma fé que a sociedade também coloca em que algoritmos, mais amplamente, ou inteligência artificial, mais especificamente, tomam decisões corretas. Né? Essa fé existe, como se as máquinas conseguissem tomar decisões mais imparciais do que as pessoas. E a gente vê isso não ser verdadeiro, né? Inclusive porque esses algoritmos, eles são feitos por pessoas, eles usam bases de dados que são, seja feitas por pessoas, seja que trazem para dentro problemas que existem naquele universo que está sendo datificado. Então, enfim, tem uma série de questões aí envolvendo também o controle algorítmico dessa moderação de conteúdos. Além do fato de a gente ter algoritmos tomando as decisões cada vez mais, quando a moderação é feita por pessoas, assim, como você vê as condições de trabalho e de treinamento dessas pessoas que fazem a revisão desses conteúdos? As informações que a gente tem sobre como é feita essa moderação de conteúdo, quase todas elas vêm, as mais detalhadas, né, de vazamentos, de informações, de pessoas que dão informações sem revelar sua identidade, muito porque tem uma resistência
das empresas em falar mais sobre essa atividade de moderação de conteúdos, falar onde estão essas pessoas, como que é o treinamento delas. A justificativa costuma ser segurança da atividade e das pessoas. Mas isso é uma demanda antiga de quem trabalha com sistemas de segurança online, violência online, participação, saber mais sobre isso. Isso, de um lado, por causa do conteúdo em si. De outro, quando a gente está falando das pessoas em si que fazem moderação de conteúdo, aí a gente já viu muitas matérias falando sobre condições de trabalho muito precárias, sobre o impacto que isso tem na saúde mental das pessoas, porque são pessoas que estão vendo conteúdos relatados como, classificados como violentos ou exploratórios, abusivos, o dia inteiro. Então, você tem também esse debate sobre quem são essas pessoas, como que elas estão tendo o suporte adequado para fazer essas atividades. Eu acho que tem uma questão aí que envolve também um outro problema que acho que é importante mencionar, que sempre vem essa informação também de que a gente está falando de um volume muito grande de conteúdos e que, porque é muito grande, os moderadores têm pouquíssimo tempo para classificar um conteúdo como uma coisa, como outra, para ver mais contexto, para tomar uma decisão boa, né? Então, várias das decisões ruins são colocadas nessa conta. A gente está falando de pessoas que têm que avaliar muitos conteúdos muito rápido, não tem muito contexto e tudo. Isso, mais do que eu estava falando antes, coloca uma discussão que eu acho fundamental nesse debate, que é que essas empresas precisam investir nessa atividade, né? Precisam colocar dinheiro nessa atividade, precisam contratar mais pessoas, precisam dar mais condições, dar mais treinamentos. Isso tem que ser prioritário em termos de onde se colocam os recursos. Agora, quando eu estou falando isso, acho que isso já mostra um lado que eu também já expressei logo no começo, que é que eu acho que essa atividade é importante. Isso está totalmente na contramão de qualquer projeto de lei que tente eliminar a moderação de conteúdos, né? O que eu estou falando não, as empresas têm que dar mais condições para que exista uma moderação de conteúdos melhor. Acho que isso reforça aquele ponto inicial que eu trazia. E nesse sentido, né, buscando uma moderação de conteúdo mais forte, mais correta, você acredita que o caminho da inteligência artificial e da moderação automática, ainda que com problemas, ou apesar dos problemas, ela poderia ser um jeito de... né, é um caminho possível? Uhum. Tá, deixa eu aproveitar essa pergunta, Lohane, para falar de uma coisa que eu ainda não falei, que eu acho que é fundamental nesse debate, que é que a gente precisa diferenciar tipos de plataformas. Isso está cada vez mais presente no debate regulatório de internet, muito mais do que 7 anos atrás, quando a gente aprovou o Marco Civil da Internet, em 2014, que a gente estava falando de tipos de plataformas, mais pensando assim, o que é um provedor de aplicações, o que é um provedor de conexão. Hoje a gente está falando de uma diferenciação muito maior e, inclusive, por causa de uma concentração econômica de poder muito grande, de medidas que são pensadas para se aplicar para um punhado de plataformas, e é bem comum a gente fazer esse debate regulatório como se só elas existissem. E aí as plataformas menores ou de outros tipos, que funcionam com outras bases, ficam sempre desesperadas porque não têm o mesmo acesso ao debate público, não têm o mesmo acesso ao debate regulatório, aos parlamentares, mas elas vão ser afetadas também. E eu estou fazendo essa distinção agora porque eu acho essencial que o debate regulatório faça essa discussão nos dias de hoje. Várias legislações estão propondo isso. A gente quer aplicar isso aqui para as plataformas muito grandes, para as muito populares. Tem riscos nisso também, né? De você começar a estabelecer critérios um pouco arbitrários. Tem problemas que podem surgir dessa abordagem, mas tem essa tendência porque ela é importante. Porque a gente tem outras formas de moderação de conteúdo que eu não mencionei aqui nessa fala até agora, como, por exemplo, moderação de conteúdo comunitária, que é o que acontece na Wikipédia. Sempre que alguém vai lá e edita um verbete, a maioria das pessoas são leitoras de verbetes e não editoras, né? Então não sabem disso muito. Mas aqueles verbetes estão sendo escritos por muitas pessoas, por uma comunidade que se revisa
Quando alguém vai lá e escreve um verbete, tem alguém que pode ir lá e mudar. Se tiver uma briga entre duas pessoas, uma pessoa de hierarquia maior, o que é uma pessoa de hierarquia maior? Alguém que está fazendo mais tempo na comunidade, já gosta de mais confiança, ganha aquele status, ela pode decidir aquele conflito. Isso também é moderação de conteúdo. E é uma moderação de conteúdos que, se a gente não considerar e a gente criar uma regra pensando só nas grandes plataformas, a gente vai eliminar da internet, se colocarem algumas obrigações ali, né, que ficam, se pensando, não pode remover conteúdo que não seja do tipo A, B e C. Poxa, o editor da Wikipédia está o tempo inteiro removendo conteúdo de todos os tipos, porque a Wikipédia tem as próprias regras de confiabilidade da informação. Então, enfim, a gente precisa pensar nisso e fazer essas diferenciações. E eu estou falando disso nesse momento porque eu ia fazer uma fala, mas que se aplica só às grandes plataformas e de moderação comercial. E essa fala é de que, nesses casos, eu acho bastante inviável que não exista algum grau de automatização. A gente está falando de uma quantidade gigantesca de vídeos sendo subidos por minuto, horas e horas e horas de vídeos sendo subidos por minuto no YouTube, de pessoas postando conteúdos no Facebook, e tem toda uma operação de remoção automática disso tudo por identificação de padrões. E se não existisse isso em plataformas desse tamanho, essas plataformas seriam totalmente inutilizáveis ou não seriam úteis para os usuários, porque imagina você entrar numa plataforma de rede social e você só vê spam, você só vê conteúdo automatizado. Então, é impossível que nesse grau, nesse tamanho, não exista alguma forma de automatização. O que a gente precisa fazer, então? Discutir essa automatização, ter mais informações sobre ela, ter mais conhecimento técnico sobre como isso funciona, no nível da sociedade, colocar em questão essa ideia de que controle automatizado é o controle neutro. Isso, para quem discute esse tema de algoritmos, já está muito dado. Já está tão dado que é um clichê, né? Que nenhum algoritmo vai produzir um resultado neutro, é um resultado imbuído de muitas escolhas e muita sociedade, tem muita coisa ali, né? Desde a programação até os dados que são utilizados, etc. E ser capaz de questionar essas decisões também. Teve uma pesquisa que a gente fez no Internet Lab uns 3 anos atrás, em 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, em que a gente olhou para uma aplicação específica que era bem parecida com aplicações que são usadas em redes sociais para controlar o que seria discurso tóxico. Então, um algoritmo específico que era usado para isso. E a gente testou esse algoritmo com perfis de drag queens famosas nos Estados Unidos para ver se o conteúdo que elas postavam era considerado tóxico. E fez umas comparações. Né? E a gente viu que, por elas usarem algumas palavras que em outros contextos são consideradas agressivas, de ódio, discriminatórias, mas usarem isso como uma forma de resistência, né? Então, você usar uma palavra que é usada para te xingar, mas de forma carinhosa com alguém da mesma comunidade, até como uma forma de lidar com aquele ódio que circula, por elas usarem essas palavras, o conteúdo delas era frequentemente classificado como tóxico. Em alguns casos, a gente viu alguns perfis sendo classificados como mais tóxicos do que perfis de nacionalistas brancos nos Estados Unidos. Então, assim, a gente poder fazer esse questionamento sobre como esse algoritmo está funcionando é muito importante, senão o que a gente ia ver aqui eram os perfis das drag queens, quando elas estão conversando entre elas, numa utilização de um vocabulário desenvolvido, né, a partir de uma lógica de resistência, sendo consideradas tóxicas e tendo essa moderação, e sofrendo com uma moderação que ia dar vários falsos positivos, no caso. Pensando também que nessa lógica do algoritmo, né, retomando um pouco o que você tinha falado antes, essa questão de engessar, você usar alguns critérios que às vezes engessam aquele caso concreto e, né, não necessariamente acaba configurando aquela situação específica, né? Enfim, eu acho que agora a gente pode ir encaminhando para o final da nossa entrevista. E
uma das últimas perguntas que eu tenho para você, Mariana, na sua opinião, quais são os principais ou mais atuais desafios relacionados às tentativas de regular a moderação de conteúdo na internet no Brasil? Eu acho que a gente tem um desafio político. A gente tem um desafio de o debate ter sido muito capturado por uma disputa. Tudo é político, né? Não estou dizendo que as coisas não sejam políticas. A gente tem um debate capturado por uma política imediatista. Então, a gente tem visto um debate que é importante, que é o de pensar as limitações à moderação de conteúdo, o que é uma regulação da moderação de conteúdo que favorece direitos, favorece a liberdade de expressão. A gente tem visto esse debate capturado por radicalismos de um grupo político específico, e isso faz com que até o que teria de importante nesse debate a gente não consiga fazer, porque ele está passando de uma forma completamente inadequada, tanto da perspectiva da forma quanto do conteúdo, não está tendo um debate amplo, medidas que estão surgindo para proteger alguns grupos específicos em uma estratégia de poder. E isso faz com que a gente não consiga olhar para esse debate a partir do que poderiam ser também estratégias de regulação dessa moderação de conteúdo que favorece direitos. Que a gente não consiga pensar, bom, peraí, não, a gente não precisa jogar tudo fora. Será que não tem uma estratégia que coloque limites nessa moderação de conteúdo de forma a favorecer a liberdade de expressão? Mas aí você tem um sequestro do debate de liberdade de expressão em uma direção que não favorece a liberdade de expressão em nada, né? Então, a gente está vivendo um momento que essas expressões, essas palavras, elas ficam esvaziadas. É isso. Medidas que são feitas em nome de uma liberdade de expressão, mas não é isso que ela significa, e a gente não consegue, parece, ter o tempo e a participação necessária para qualificar isso tudo e debater o que é, então, essa liberdade de expressão na internet. Eu vejo esse como o maior desafio, uma captura dos termos e dos debates de um jeito que coisas propositivas que possam levar a transformações positivas não ganham espaço, porque a gente está sempre, parece que, apagando um incêndio de uma proposta não debatida depois de outra. Faz todo sentido. Coisas a se refletir aí para o futuro. Enfim, com isso, acho que a gente encerra a nossa entrevista. Mariana, foi um prazer estar aqui com você. Eu aprendi bastante também nessa conversa, foi incrível. Então é isso, não sei se você tem mais alguma coisa para falar, senão... Não, estou super contente, está ótimo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado essa entrevista, esse vídeo. É isso, um abraço e até a próxima. Obrigada, um abraço, gente.